Vamos começar. Bem, então, boa noite para vocês. Sejam super bem-vindos a essa 16ª aula do nosso projeto Moda Lucrativa. Para quem não me conhece, eu sou Michele, sou lojista de moda há 23 anos, tenho 6 lojas em Minas Gerais de moda e, claro, estou no Instagram para ajudar cada vez mais lojistas de moda a venderem 35 mil ou mais por mês. Claro, com estratégias simples, práticas e que eu aplico nas minhas lojas diariamente. Então, bora lá para esse bate-papo que hoje está sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Deixa eu compartilhar os slides aqui para que fique ainda mais visual, né? Deixa eu procurar meus slides aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar aqui onde que estão. Opa, acho que achei aqui. Acho que achei. Deixa eu ver aqui onde estão. Olha. Ah, legal. Legal. Então é isso aí, né? Vamos começar esse bate-papo que já está um pouquinho. Colocar, apresentar aqui para ficar melhor ainda. Fazendo modo apresentação, para vocês terem uma melhor visualização. Opa, 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 não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo ver, gente, os slides, por favor? Hum, compartilhar. Tá conseguindo ver esses slides aí? Vocês estão conseguindo? Alguém pode me dar um retorno aqui, se está conseguindo, se não está. Vocês estão conseguindo ver esse slide? Como que tá isso aí? Fabiola, Tainá, Marlene, vocês estão conseguindo ver o slide, por favor? Beleza? Beleza? Bem, então quando eu falo, né, esse tema aí, sua loja é um negócio ou um passatempo caro? Gente, muitas lojistas estão nesse passatempo caro e a gente precisa fazer da nossa loja um negócio lucrativo. E aqui nesse bate-papo eu vou estar mostrando para vocês o que que a gente está fazendo que nós podemos virar a página para fazer o resultado acontecer, tá? Então, primeiro, né, para você que está chegando aí e não me conhece, eu já me apresentei aqui, sou a Michele. Estou no perfil do Instagram exatamente para ajudar mais lojistas a saírem desse modo sobrevivência para poderem ter resultados reais com a sua loja. Eu acho que o desejo de todas nós que abrimos um negócio, que empreendemos, nós queremos resultados, não queremos ficar lá com o caixa empatado, ou então às vezes nem dá lucro, né? A gente trabalha aquela peleja todo mês, corre daqui, corre dali, faz e acontece, e no final, frustração. Isso a gente não quer. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, o porquê que às vezes está sendo um passatempo caro e não um negócio a sua loja, tá bom? Bom, então o que que nós vamos aprender hoje? O que é que você vai sair entendendo de forma bem clara aí e bem prática? Primeiro, se você realmente está conduzindo essa sua loja como um negócio de verdade ou simplesmente como esse passatempo caro que não te dá retorno, que consome seu tempo, que consome seu dinheiro e principalmente a sua energia, tá bom? Essa, então, para quem que é, né? Eu gosto muito de falar para quem que é esse bate-papo. Para quem que é essa loja? Para quem que é essa aula? Então, para mim, para o que que vocês vão ver? Vocês vão descobrir se está faltando, está tratando a sua loja como um negócio ou como um passatempo. O que é que está travando essas vendas de acontecerem na sua loja? O que é que vai transformar em uma loja lucrativa? Porque muitas vezes a gente trabalha muito, mas a gente não vê lucro aparecer no final, não é assim? Às vezes a gente sempre que está sempre apagando incêndio, não estamos conseguindo organizar a loja como a gente gostaria, como deveria ser de verdade. E com às vezes a gente não tem uma rotina determinada, a gente não tem meta, a gente não tem clareza. Então os resultados com certeza não vão aparecer. Isso é que a gente vai, que nós vamos estar vendo aqui na aula, né? E então você vai aprender como que é como identificar se a gente está com uma empresária ou como uma atendente, uma vendedora da nossa própria loja. Porque muitas vezes nós nos pegamos o quê? Fazendo de tudo e muito e sempre constante, sempre cansada, muito, puxa vida, eu preciso de fazer isso, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Então, o que que nós podemos melhorar? O que que nós podemos aprimorar? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os sinais que vão indicar se essa loja está no piloto automático e o quê? E fazer você sair
desse piloto automático e assumir o controle real da sua loja, tá? Bom, o que mais nós vamos ver aqui? Sobre quais são essas decisões, essas atitudes que transformam essa loja comum, essa loja que a gente tem, em um negócio lucrativo, um negócio profissional, que é isso que a gente pretende ter e trazer com esse assunto, com esse bate-papo. Então, se você sair com um novo olhar dessa aula, já vou ficar super feliz, tá? Porque nós precisamos ter um plano de ação claro para a gente ter resultados de verdade. Então, nessa aula, a gente vai descobrir isso e para quem que é? Para quem que é essa aula? É exatamente para as lojistas que estão o quê? Frustradas, já estão cansadas, já não sabem mais o que fazer. Michele, pelo amor de Deus, eu faço tudo, mas o resultado não acontece. O que mais que eu posso fazer? Tem gente que está assim, desorientada. Me liga, Michele, por favor, me dá uma dica aí, como que eu vou fazer? Então, aqui eu vou mostrar para vocês sobre o que fazer para a gente ser essa empresária de sucesso, tá bom? Bom, quando eu falo sobre ser uma empresária de sucesso, eu gosto muito de comentar sobre uma lojista que falou comigo exatamente isso. Michele, eu faço de tudo, mas o dinheiro nunca sobra. Então, aí foi quando eu perguntei para ela sobre as metas, sobre a rotina, sobre planejamento, e ela falou o que comigo? Eu faço o que dá, eu faço o meu melhor, mas mesmo assim o meu resultado não aparece. Eu já estou desanimando, eu já estou desacreditado da minha loja. Eu falei, calma, porque tem solução. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Nós que somos lojistas, nós que trabalhamos aí como empresárias de moda, nós temos sim muitos percalços no dia a dia, mas se a gente desistir fácil, realmente não vai sobrar ninguém no comércio de moda. Então é isso que a gente precisa entender para a gente fazer e fazer a roda girar de forma o quê? Engrenada, que te dê resultado e que te dê uma tranquilidade financeira no final do mês. Quando eu falo, né? É passatempo a sua loja ou é negócio? Então, alguns sinais eu vou te mostrar aqui para você entender por que que está sendo um passatempo. Quando eu pergunto para o lojista, você tem as metas claras de faturamento e de lucratividade? A grande maioria, gente, se eu falar de 10, 9 vão falar comigo, não, Michele, eu não sei. Eu vendo assim, o que Deus me mandar tá ótimo. Então, falo que o resultado vai ser o que eu merecer. Contenta com aquilo, como se fosse assim, eu não posso fazer mais. E quando eu falo isso, eu falo muito isso. A loja nossa não sobrevive de sorte, gente. Ela precisa de meta para a gente bater. Se a gente não definir quanto que eu quero ter de resultado no final do mês, qualquer resultado para mim vai servir. Então, por isso que eu preciso determinar a meta. Se eu não sei, sabe aquela história, né, da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para qual caminho eu devo ir, e aí responde para ela o quê? Qualquer caminho serve, qualquer direção serve. Então, nós estamos igualzinho aqui. Então, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, para onde a gente precisa de ir, qual resultado a gente deseja, vai estar nós tanto faz para a gente ter ou não ter resultados. E aí é que mora o nosso perigo, porque negócio de verdade vai fazer o quê? É negócio que trabalha com meta, com números. Nós precisamos ter números, nós precisamos ter dados, nós precisamos acompanhar o crescimento da nossa loja. Se não está crescendo, onde que está o erro? Onde que é que nós vamos colocar o dedo na ferida ali para a gente melhorar? Então, isso é muito importante. Isso é um dos sinais que você está no passatempo, porque você não define metas claras para atingir resultado na sua loja. Então, qualquer resultado serve. Como assim qualquer resultado serve? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Qual que é o valor que você precisa vender para você sair daquele zero ali, né? De pagar a sua e crescer. Quanto é? Esse próximo mês eu já defini qual meta que eu quero atingir? Se ano passado, no mês, né? Nesse mês de agosto do ano passado, se eu definir que eu quero vender 5% a mais, 10% a mais, quanto é o valor que eu preciso vender? Eu já estipulei isso? Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tô igual a música do Zeca Pagodinho. Não posso, eu preciso, porque se eu definir uma meta, eu pego aquela meta e vou dividir por semanas, por dias da semana, para eu conseguir ir alcançando. Por quê?
É isso que faz mover, é isso que faz eu criar estratégias para eu alcançar melhores, maiores resultados. Então, isso é muito importante. Outra forma, outro sinal de que a gente não está levando o negócio a sério, que a gente está no modo passatempo, é a gente comprar sem planejamento. Hoje eu estava fazendo pedidos e eu falei até com uma representante, falei, puxa vida, para mim é a hora mais difícil da loja, é a compra. Por que que para mim é a compra? Porque se eu compro errado, olha o tanto de consequência que eu vou ter. Estoque parado, vendedora que está desanimada, produto que não está certo para o cliente, que não está de acordo com o perfil que ele compra. Então eu vou o quê? Eu vou deixar de ter vendas para eu ter estoque sempre acumulando. Eu não vou ter resultados. Então, a compra precisa de planejamento. Eu não posso sair comprando, porque eu acho bonito, porque tá com preço bom, eu vou aproveitar uma promoção, porque nossa, eu tenho que comprar de alguma coisa porque minha loja está sem novidades. Então, para com isso, para de agir nesse achismo. Nós precisamos ser mais empreendedores, empresários de moda. O que que eu vou comprar? Eu sei, eu tenho lá definido, escrito. Eu sei o que que eu vendi mais no mês passado, o que que eu preciso de repor, o que que é produto de giro rápido com preço cheio, produtos que eu não posso deixar de ter na minha loja. Quais são os produtos que eu tenho que ter sempre? Eu só preciso fazer reposição. Gente, isso é caixa, dinheiro. Quais são aqueles produtos que eu posso apostar como uma tendência e que podem fazer sentido para o meu cliente? Eu não posso apostar em todas as tendências, porque senão daqui a pouco a tendência vai embora e eu fico com o meu estoque lotado de tendência. Então, cuidado. Se você é uma empresária de moda, você precisa planejar as suas compras, tá bom? Por quê, gente? Se não tiver estratégia, vou empatar meu dinheiro. E a gente sabe que compra errada é um tiro no pé e é o maior sinal de loja que vai decair, né? Assim? Então, negócio de verdade, compra baseado em dados, em números, em relatórios que eu tenho de vendas, aquilo que eu giro, aquilo que eu tenho margem, aquilo que eu preciso de ter sempre para o meu cliente. Então, quando eu tenho passatempo, quando eu ajo com a minha loja sendo um passatempo, uma diversão, eu compro por impulso. Eu compro porque eu acho bonito. Eu achei lindo. Mas isso aí faz sentido para minha loja? Porque às vezes eu compro, eu acho lindo, mas faz sentido. Mas às vezes eu compro para massagear o meu ego. Eu compro para o meu guarda-roupa e não para o guarda-roupa do meu cliente. Então, isso é muito perigoso. E assim, se eu compro pela emoção e porque eu quero agradar o meu ego, massagear meu ego, achar lindo, maravilhoso, eu faço o quê? Eu vou ter estoque parado. Então, esse é um grande erro, tá? Outro grande erro é a gente o quê? Misturar o dinheiro. Misturar o dinheiro da loja com o dinheiro que a gente, o nosso dinheiro com o dinheiro da nossa casa. Ai, meu Deus, quantas lojistas eu vejo fazendo isso? Por quê? Porque às vezes eu vendo bem no cartão, no Pix, no dinheiro, mas no fim do mês, o que que acontece? Eu não sei quanto ficou para a loja, quanto que foi para o mercado, quanto que foi para a açougue ou para a padaria. Às vezes eu não sei nem o que que eu gastei fazendo a minha unha, não é assim? Então eu não posso misturar o dinheiro da loja com meus gastos pessoais. Isso é um erro muito grave. Muito grave. Eu preciso sim definir o meu salário. Qual que é o meu prolabore? Qual será a minha retirada? Porque se eu tenho um X valor determinado, eu preciso ter uma meta para alcançar um resultado maior para eu poder me pagar. Porque eu não posso trabalhar de graça. Meu tempo é precioso, não é assim? Você que empreende, você que saiu da CLT para ter uma liberdade maior, mas uma liberdade com responsabilidade. Então, nós precisamos separar, entender isso. Isso é um erro super comum das lojistas. Eu já passei por isso? Sim, já passei por isso, já bati cabeça lá no começo, eu pensava que estava tudo certo. Tudo estava, né? Dinheiro da loja, dia de casa é a mesma coisa. Não, gente, quando a gente mistura as finanças, fica cega para o lucro. A gente não vê o lucro, a gente não enxerga o lucro. Então, sem lucro, a nossa loja vai virar um esforço gigante que não vai compensar. Então, por isso que nós não podemos misturar a grana. Separe, anotem. Se você vai, né, precisa imediatamente daquele dinheiro ali, você precisa o quê? Descontar do valor que você vai receber. Porque a loja não vai sobreviver desse jeito, tá? Outro erro que mostra que a gente está vivendo passatempo. A gente não sabe quanto que deu de retorno no mês.
Quando eu pergunto assim, olha, Marta, quanto que foi que a sua loja faturou? Ah, vendi até bem, vendi 30 mil no mês. Beleza, venda, tá? Faturamento. Mas e a lucratividade? Quanto que sobrou no final do mês? Ah, Michele, não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Gente, vender bem é ótimo, mas se a gente não vê o dinheiro no final do mês, você não fez nada, você trabalhou em vão. Então, não pode agir dessa maneira. Nós não podemos agir no impulso. Nós temos que ter controle do nosso financeiro. Qual que é a entrada que nós tivemos de dinheiro? Qual que é a saída? Como que é que eu usei esse dinheiro? Eu paguei quais boletos? Eu investi em quê? Eu tenho que saber tudo isso. Sem clareza desse lucro, eu estou o quê? Somente girando a mercadoria. Eu não sei se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Então, isso é muito grave. Nós não podemos trabalhar sem ter escrito, anotado, o que é que me sobrou, o que é que fez, qual que é o resultado que eu obtive com todo o esforço que eu tive no final do mês. Porque eu tenho que rever estratégias. Se eu não tiver resultado, eu tenho que rever estratégias, certo? Outra forma que me mostra que eu estou tendo um passatempo e não um negócio. Quando eu o quê? Eu não tenho uma rotina de vendas. Eu não tenho estratégia para atrair cada vez mais clientes ou para buscar aqueles clientes que já são clientes e que não estão retornando na loja. Quais as estratégias que eu vou usar? Eu fico esperando o cliente ir na minha loja? Aparecer lá na minha porta? Porque antigamente era assim, não era? Antigamente que eu falo, tem o momento varejo, até a pandemia e pós-pandemia, não é isso? Antes era o quê? Nós tínhamos que ter um ótimo ponto, não é assim? Mercadoria, uma vendedora dentro da loja e bons produtos. E o cliente vinha até a gente, não era assim? Hoje, como que é? Hoje se a gente ficar esperando esse cliente chegar, nós vamos ter resultados? Se nós não tivermos atitude de buscar esse cliente, nós vamos ter resultados? Então, se eu tenho um perfil de Instagram, eu preciso movimentar, eu não posso ter esse perfil parado. Eu preciso fazer acontecer, eu preciso buscar esses clientes, seja através do WhatsApp, seja através do Instagram, seja através do YouTube. Eu preciso utilizar essas redes sociais em favor do meu negócio. E eu falo que são ferramentas gratuitas que a gente traz e que a gente pode o quê? Evidenciar nossos produtos. Quantos produtos nós temos e muita gente nem sabe que a gente tem. Até mesmo clientes nossos às vezes se surpreendem. Puxa vida, eu já fui tantas vezes na sua loja, mas eu não sabia desse produto. Então, por que não mostrar mais? Por que não estar evidenciando mais os nossos produtos? Então, se eu não faço campanhas, se eu não mando mensagem para o meu cliente, se eu não mostro e evidencio cada vez mais meus produtos, a minha loja é mais da mesma. Eu não tenho movimento, eu não vou criar esse movimento. Então eu vou o quê? Ficar esperando. E passar tempo é isso. Passar o tempo esperando que o cliente vá na loja. Não é assim? Eu não estou levando a sério o meu negócio. Hoje é físico e digital se interligando. Eu preciso entender isso para eu crescer as minhas vendas. Bom, o que mais que eu preciso? Como que eu. Então, quando eu falo, né? Olha, você não tem metas claras. Você tem metas claras? Você tem metas definidas? Você tem planejamento de compras? Você mistura o dinheiro da sua loja com o pessoal? Você sabe qual que é a lucratividade que você tem no fim do mês? Ou só sabe quanto que entrou, quanto foi o faturamento, quanto que eu vendi? Quanto que resultou dessa venda? Eu sei. Eu tenho esse planejamento de qual estratégia eu vou utilizar para trazer mais clientes, para movimentar mais a minha loja, para vender mais produtos? Se você, para alguma dessas questões que eu pontuei aqui, se você falou assim, puxa vida, Michelle, eu acho que tem alguns aí que eu estou precisando melhorar. Eu falo, que ótimo que você está precisando melhorar, que ótimo que você tem essa consciência. Isso, gente, é o primeiro passo. Porque quando a gente tem a consciência, nós começamos a querer agir diferente. Aí sim, nós estamos empreendendo de verdade. Nós estamos entendendo onde está o erro e a gente vai o quê? Aprimorar, buscar um resultado mais efetivo para nossas lojas. Então, o que que nós vamos fazer para virar esse jogo? É a gente o quê? Assumir a postura de donas do nosso negócio, tá? Quando a gente assume, quando a gente identifica e quando a gente assume essa postura de, puxa vida, isso aqui eu não estou fazendo legal. Isso aqui, olha, eu acho que eu posso melhorar.
já é um grande passo, tá? Você admitir que você está errando em algum desses pontos aí, já é um imenso passo para você crescer e modificar os seus resultados. Então, quando eu falo o que que é uma lojista? Quais são as características dessa loja que ela vende e elas traz resultados? Ela é um negócio de verdade e não um passatempo. Quais são essas características? A primeira que eu trago para vocês, né? Eu falo que a loja não precisa ser grande, não, tá, gente? A loja pode ser de qualquer tamanho, mas você tem que ter a consciência do que vai fazer você gerar resultados para você agir e correr sempre atrás de melhores vendas. Melhores vendas é o quê? Produto que gira com preço cheio. Para você ter cada vez uma maior lucratividade, um faturamento bom, mas com lucratividade, tá? E aí, isso, o que faz a diferença é a gente ter essa postura de dona do nosso negócio. E quando a gente fala sobre ser uma dona de negócio de verdade, eu falo que você precisa definir essas metas. Quais são as metas? Quais são as campanhas que eu quero, que eu vou fazer e quais são os resultados que eu espero com essa campanha? Então, quanto que eu quero vender no mês? Quanto que eu preciso vender por semana? Até por dia, é muito importante você saber. Porque se aquele dia ele não foi bom, você ainda tem o dia seguinte para correr atrás do anterior, do tanto que você definiu ali para fazer. Então, uma aluna da mentoria, a Márcia, ela começou anotando a meta mensal num caderninho, tá, gente? Eu acho isso muito legal. Ela começou, de alguma forma ela começou. Ela pegou e colocou a meta, qual que é a meta que eu vou ter para o mês de agosto? Então, ela olhou quanto que ela vendeu um ano passado, em agosto, anotou e falou: Puxa vida, se eu quero crescer, eu vou começar a crescer, mas eu não quero assim, eu não quero me, né, colocar um crescimento alto demais. Ela começou falando que ela ia crescer 10%. Eu acho bom, muito bom isso, né? 10% é muito, um resultado muito bom. E ela fez o quê? Ela começou, anotou a meta no caderninho, ela passou a fazer controle uma planilha simples. Qual que é a meta do mês? Quantas semanas tem esse mês? Eu vou dividir por semana, beleza. Qual que vai ser? Ela olhou lá no ano passado, por semana, qual que foi a venda por semana. Tá, então eu vi que tal semana foi legal. É uma semana que o pessoal recebe na minha cidade, ou é uma semana que tem um evento, geralmente é uma festa da cidade, algo que acontece, então eu posso o quê? Puxar uma meta maior para essa semana. Por quê? Porque se eu não alcançar, eu não fico tão desorientada, né? Eu tenho as outras para eu cumprir. Então, o que que ela começou a fazer? Ela começou a entender que se ela se policiasse com resultados, ela se cobraria de uma maneira mais precisa. Ela iria ter estratégias para ela poder alcançar esses resultados. Então, ela começou a entender qual que é o dia de pico, qual que é a ação que faz sentido para minha cliente, o que que eu posso fazer para trazer aquela cliente nativa. E ela conseguiu sim fazer um resultado muito maior e melhor com esse passo a passo. Uma atitude simples mudou muito o resultado da loja da Marta. Então, isso, gente, é fácil, é algo simples e que você pode implementar a partir de amanhã, já pode fazer. Qual que é a meta sua de agosto? O que que você vai fazer de meta? Como que você vai fazer para acontecer esse resultado? Qual campanha que você vai gerar? Toda semana faço uma campanha diferente, mas é campanha de mas eu vou ter investimento com ele. Não, não. Gente, campanha você pode fazer campanha de reativação de cliente, que às vezes foi na loja tem um mês e não voltou. Você pode fazer campanhas de quê? Algumas peças que você tem no estoque parado e trazê-las para dentro da coleção que você tem e misturar e fazer montagem de looks com essas peças. Apresentar isso nos stories da sua loja. Apresentar como proposta de looks para o fim de semana, por exemplo. Então, tudo é questão de colocar, anotar e ir executando. Tem que executar para você realmente conseguir bater essa meta e alcançar esse resultado que você deseja, tá? Bom, uma loja de verdade, um negócio de verdade, ele planeja essas compras com estoque enxuto. Por quê, gente? Porque ela não compra somente aquilo que ela acha bonito, ela compra aquilo que vai realmente vender, aquilo que faz sentido para cliente.
Aquilo que a cliente, o quê? Tem o perfil da minha cliente. Às vezes eu vendo, por exemplo, mais moda casual, tá? Mais malha do que peças de tecido, peças modelagem alfaiataria. Então, o que que acontece? Faz sentido para mim mais essa parte das malhas. Beleza. Então, eu vou focar em fornecedores que trazem esses produtos que têm o perfil dos meus clientes. Isso é ser profissional. Isso é entender o que vende para eu buscar mais parceiros, mais fornecedores que tenham a ver com o meu negócio. Tem lojista que às vezes está com estoque, gente, de 30 mil parado, mas não percebe. Não percebe que está parado. E olha o resultado aí, cadê? Na hora que fala, puxa vida, eu preciso de dinheiro para comprar, mas cadê? Meu estoque está cheio, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo para eu poder movimentar esse estoque, para eu fazer acontecer o resultado e bater minhas metas. E o que que eu vou fazer? Então, gente, negócio de verdade, ele compra com estratégia, ele compra com dados e não no achismo. Eu olho o que saiu, eu olho aquilo que encalhou, eu olho o que teve mais margem, eu olho tudo. É um conjunto de ações que eu preciso fazer para eu entender isso aí, essa mecânica de como está funcionando meu estoque. Então, quem compra sem dados acaba comprando o quê? Problema. Acaba comprando estoque parado. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Outra característica do negócio de verdade é o quê? É que separa essas contas pessoais das contas da loja. Então, tem controle financeiro. Ele separa o que que é conta da loja e o que que é conta da casa. Isso é muito básico, mas é um básico que a maioria dos lojistas não faz. Muita gente ignora. Então, loja que mistura dinheiro pessoal com o da empresa nunca vai saber se está tendo resultado ou não. Às vezes, o quê? Coloca a venda, né, para não ver e falar, eu vendi muito, eu vendi muita. E aí depois fica o quê? Apertado paga boleto, porque cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde que está o dinheiro? Aí a gente fala assim, cadê o dinheiro que estava aqui? É assim, nem você sabe responder. Então, a gente precisa de ter controle de tudo que entra na nossa loja, de tudo que sai, de tudo que a gente vai pagar, gente. Cadê as contas que a gente vai pagar? Tem que ter isso anotado, tem que isso bem discriminado para eu saber e entender no final do mês o que que eu fiz com o dinheiro. Entrou X, eu paguei Y. Quanto que vai me sobrar? Por que que não me sobrou? Não é assim? Eu tenho que ter tudo ali na ponta do lápis, bem anotado. Então, que seja, né? Tem quem não tem o sistema, que não pode, por enquanto, ter um sistema, porque esse sistema é fundamental em qualquer negócio. Nós precisamos ter um sistema. Hoje tem sistemas de todos os valores aí, dá para cabe em qualquer bolso, tá, gente? Mas se você ainda não pode ter um sistema, se você ainda está olhando o sistema, anote esses dados. Um caderninho não faz mal a ninguém. Mas tenha clareza de tudo que você está fazendo na sua loja. Isso é fundamental, tá bom? O que é mais que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter estratégia ativa de vendas e de comunicação. O que que é isso? Nós não podemos esperar o cliente cair do céu. Eu já expliquei como que era e como que é hoje. Se a gente não for atrás do nosso cliente, ele muitas vezes nem vai lembrar que a gente existe. Com tanta informação que ele tem na palma das mãos, ele muitas vezes vai falar, vai esquecer de você. Então você tem que marcar presença constante. Nós precisamos mandar mensagem, nós precisamos fazer o pós-venda. Você está fazendo pós-venda na sua loja? Aquele cliente que saiu para uma festa, foi lá, buscou um look para a festa. Você já perguntou como que foi essa festa? Você procurou saber dele? Às vezes ele vai falar assim: Ah, Michele, foi excelente, né? Eu estava, nossa, eu me senti plena. Foi excelente. E ele começa a contar para você e começa o quê? A te trazer para dentro da vida dele. Olha a familiaridade criando aí. Então a gente começa a conectar cada vez mais com o cliente. Nós precisamos o quê? Postar mais nos nossos stories, fazer campanhas ativas dentro da loja. É um café da tarde para chamar aqueles clientes especiais do mês. É um cafezinho no final, na última sexta-feira do mês, por exemplo, para a gente fazer um encontro dos aniversariantes do mês, dando um mimo ou sequer dando um cashback para esses clientes. Então, são estratégias que a gente pode usar para a gente encantar, para a gente aproximar, para a gente conectar e estar sempre com a nossa loja tendo fluxo, tendo movimentos, tá? Tem uma aluna que colocou no cronograma dela que ela ia fazer 12 lives por semana. Gente, eu falei assim, que legal que você fez essa estratégia, que bacana que você fez essa estratégia. Ela falou assim, eu vou fazer, sabe por quê, Michelle? Porque é melhor eu apresentar algum produto e deixar gravado do que não fazer nada.
E ela fez, viu, gente? Ela fez, deixou gravado e ela recebeu muitas mensagens no direct. Não necessariamente live para você vender no momento, mas para você apresentar o que você tem na sua loja. Às vezes não parece ninguém que tá tudo certo, deixa tá ótimo, excelente, mas você tem uma conexão maior quando você fala, quando você apresenta, quando você mostra para o cliente, tá? Então tem uma aluna que colocou uma ação no WhatsApp toda sexta-feira. Toda sexta-feira ela falou assim: olha, para mim o movimento da sexta é péssimo. A minha cidade não tem movimento sexta, é uma cidade de universitários, que geralmente eles voltam, retornam para cidades próximas, então eu não tenho movimento na sexta. Então eu vou fazer uma ação específica no Zap. Olha que legal, eu estou fazendo algo em um dia que eu não tenho movimento. Eu busco isso, essas ações, esses recursos, para eu gerar fluxo, para eu gerar vendas na minha loja. Então, gente, quando a gente busca estratégias para trazer esse fluxo, nós não precisamos fazer liquidações, nós não precisamos ficar refém desses descontos mirabolantes. Nós não precisamos ficar às loucas, às desesperadas com aquele estoque para desovar, não é assim? Então, cuidado, tá? Seja uma lojista estrategista, seja uma lojista que tenha ações de vendas constantes na sua loja. Outro detalhe aí que faz a gente ter um negócio de verdade é a gente, nós nos posicionarmos como uma empresária e não apenas como uma vendedora. Eu não posso ser só aquela, né? Eu não posso ser só atendente da minha loja. Eu preciso decidir, eu preciso pensar, eu preciso organizar, eu preciso projetar o que eu vou fazer para a semana que vem, para o mês que vem. Eu preciso analisar os meus números. Eu tenho feito isso. Ah, Michelle, mas eu sou sozinha na loja, eu não tenho tempo para isso. Peraí, se você, por enquanto, é sozinha na loja, você tem o quê? Aqueles pedaços à noite. Você tem que trabalhar, gente. Às vezes, no começo, a gente precisa muito mergulhar de cabeça mesmo. Eu falo que é pular na granada. No começo, a gente tem que pular na granada. Depois, tudo vai aliviando. Mas no começo, você precisa ter essa consciência de que é puxado mesmo. A rotina é até você poder o quê? Ter um ajudante que seja meio horário para poder você ir para a parte mais estratégica. Mas não dá para você ficar imaginando, eu acho que eu tive tal resultado. Não dá. Então, a diferença de uma loja que gira e uma loja que só sobrevive está na postura da dona. Isso é sério, tá? Isso é muito sério e isso está quebrando muita loja, porque a dona não se posiciona como uma empresária de moda, como uma dona do negócio. Isso é muito perigoso. Bom, e aí eu venho para falar para vocês, né? A lojista que se comporta como empresária, ela lucra como empresária. Isso vocês têm que ter em mente para vocês poderem crescer cada vez mais. A minha mentalidade mudou quando eu entendi que eu teria que o quê? Ser mais estratégia, eu precisava planejar mais, analisar mais meus dados. Porque se eu não analisasse, o que que acontecia? Eu estava comprando errado, eu estava tomando decisões erradas. Eu tinha que ter números para eu poder avaliar, para eu analisar. E eu não podia só ficar no operacional. Então, isso é muito importante. E o que que a gente faz para mudar? Então, quando eu falo primeiro, né? Vamos lá. O passatempo é a gente ser desorganizada, a gente agir por impulso, a gente não ter controle. E quando a gente tem um negócio, quando a gente tem clareza, quando a gente tem uma rotina, quando nós temos ações estratégicas, quando nós temos a mentalidade do crescimento, tá? Eu vou crescer e o que que eu vou fazer para eu atingir esse crescimento? E a gente pode mudar a realidade. Se não tá legal a minha loja hoje, eu tenho que ter essa mentalidade de querer crescer, de querer melhorar. Mesmo que, né, hoje tá lá tudo bagunçado. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mas tá muito bagunçado minha loja. Tá tudo certo, pelo menos você tá com essa consciência e você tá querendo mudar o rumo. Então, essa transformação começa quando você, lojista de moda, começa a agir diferente. Quando você tem essa consciência. Então, como que eu faço para mudar? Como que eu faço para trazer, para transformar esse passatempo que está sendo a minha loja hoje em um negócio de verdade? O que que eu tenho que fazer? Não é assim? Então, já que a gente agora entendeu o que está travando, o que que está nos travando e pode estar nos travando, a gente precisa o quê? Partir para ação. E agora, o que que eu vou fazer? E aí, gente, nada de complicado a gente precisa fazer. A gente precisa de passos simples para a gente começar hoje.
Primeiro, mudando a nossa mentalidade, que é fundamental, tá? Eu consigo, eu posso e eu tenho que acreditar mais em mim. Meu potencial é incrível. Então, se eu coloco isso na minha mente, já é 50% do resultado melhor. Então, primeiro, eu tenho que assumir o meu papel de gestora, não só de vendedora. Eu sei que eu posso ser ótimo no atendimento, para escolher minhas peças, para postar meus vídeos, mas se eu não me enxergo como a dona do negócio, eu vou ficar presa na operação. E aí, eu preciso reservar um momento da semana para mim olhar esses números. Eu preciso olhar meus números. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha loja. Quais foram as peças que eu mais vendi na semana passada? Eu sei. Eu sei qual que foi o resultado, qual que foi o melhor dia da semana passada, qual que foi o melhor resultado que eu tive. O que que aconteceu para eu ter esse resultado? Como que foi? Foi uma abordagem diferente que eu fiz? Foi uma ação diferente que eu fiz? Foi uma ligação que eu fiz para o cliente? Foi uma mensagem no Zap? O que que eu fiz de diferente que deu um resultado melhor naquele dia específico da semana? É análise, eu preciso de analisar. Então, eu falo que se você tiver esse tempo, se você, eu falo que tempo é questão de prioridade na nossa vida, né? Então, tem essa prioridade de olhar os seus resultados, de olhar os seus números para você agir de forma mais estratégica, para você buscar esses resultados que você precisa, tá? Então, assumir esse papel de gestora é fundamental. Nós precisamos o quê? Organizar o nosso financeiro. Separar o que que é seu e o que que é da loja. A loja, gente, ela precisa de caixa saudável para crescer. Se tudo que entra ali na loja sai sem controle, a gente vai fazer o quê? A nossa loja ir afundando, né? Mergulhando de ponta cabeça. Então, cuidado, cuidado com isso. Tem um caderno, tem uma planilha, anote. Não deixe de saber o que que entrou, o que que saiu no dia. É o básico do básico. Defina o prolabore. Qual que é o valor que você vai receber ali na loja? Eu tenho que ter isso. Por que que eu tenho que ter? Porque se eu não tiver isso, eu vou falar assim, qualquer resultado serve. Então, através do que eu desejo, às vezes é montinho montão, tá? Às vezes eu vou começar pouquinho e eu vou crescendo com o meu resultado. Tudo bem? Mas eu preciso ter definido um valor para eu retirar e para eu fazer as minhas despesas pessoais. Beleza? Então, definido esse prolabore, mesmo que seja pouquinho no começo, eu vou usar esse prolabore, esse dinheiro, para fazer a unha, meu cabelo, depilar, beleza? Comprar um presente para alguém, que seja pouco, mas que eu, com as metas, eu consiga alcançar resultados melhores para eu aumentar o meu prolabore. Eu vou ter o quê? Algo que vai me impulsionar a crescer mais. Tá bom? Que mais? Eu preciso criar uma rotina de vendas, criar uma rotina de conteúdos. Postar só quando dá. Eu acho que hoje eu vou postar um carrossel. Eu acho que hoje eu vou postar uma peça que tem na loja. Isso não é estratégia, tá? A gente precisa montar calendário. O que que eu vou fazer? Quais são as postagens que eu vou fazer na semana? Se eu vou fazer 2 feeds, eu começo com 2 feeds, beleza. Ou faço um carrossel, ou faço um reels. Às vezes, o que que eu posso fazer? Vamos fazer enquete no nosso stories para ver o que que os clientes querem? Às vezes você faz uma enquete que ela vai gerar um resultado para você saber o que que você vai postar. Às vezes a cliente quer o quê? Ideias de looks para o fim de semana, ideias para ir vamos imaginar, num batizado, ideias para ir num chá revelação. Então, tudo isso, você, através da caixinha de perguntas que você coloca no Stories, isso é conteúdo para você postar no feed. Tudo é estratégia, tudo é você fazer para você entender o que que o seu cliente deseja. Então, qual que é a campanha que eu vou fazer no WhatsApp? Qual que vai ser? Que dia da semana? Qual que é o dia parado? O que que eu vou fazer nesse dia? Eu vou ligar para 4 clientes no dia mais parado da minha semana. Às vezes é a terça-feira, que é um movimento trágico. O que que eu faço? Eu uso esse movimento, esse paradeiro do movimento, do dia fraco, para eu poder contactar com clientes que estão há mais tempo sem ir na loja. Para elas lembrarem, elas se sentem lembradas. Olha que legal, Michelle lembrou de mim. Eu trago algo, alguma oportunidade para elas. Olha, vem na loja, passe aqui na loja, né? Essa semana, se você estiver conosco essa semana, eu vou ter um cashback para você, ou eu vou ter um mimo. Gente, mimo é mimo mesmo, tá? Não é valor alto, não. Às vezes é peças. Eu falo que às vezes sabe aqueles amarrador de cabelo que você compra um pacotinho lá em São Paulo por, nossa, R$ 20, R$ 30 daquele monte de kitzinho.
É isso é mimo. Você coloca no login personalizado da sua loja e você distribui como mimo. Olha que legal. A cliente se sente importante, é um mimo que você lembrou dela. Então é coisa pequena, mas coisa que marca a cliente. Então, tem uma lojista que eu lembro muito que ela, segunda-feira era muito parado para ela, tá? Loja de calçados e acessórios. Ela começou a fazer uma segunda do calçado no WhatsApp. E ela, as clientes começaram o quê? A esperar essa campanha que ela tinha na segunda-feira, para poder sempre estar comprando dela. Quem não tem tempo, principalmente, gostava de ver essa campanha do WhatsApp para poder estar pedindo esses produtos para ela. Então, deu um incremento muito legal nas vendas dela, tá? Outra coisa que a gente precisa de criar. A gente precisa de fazer essas compras com estratégia, com base em dados, não no achismo. Então, antes da gente comprar, nós temos que ir lá no nosso estoque. Nós temos que nossos números, quais são os nossos números? O que que mais vendeu? O que que foi a melhor margem? O que que está lá de encalhado no meu estoque que eu preciso priorizar o giro? O que que eu vou fazer para esse produto que está mais parado girar mais rápido? O que que eu vou fazer? E eu o quê? Não só pensar, mas eu colocar em prática. Então, evite comprar só porque achou lindo, porque o fornecedor às vezes forçou a barra. Tem muito fornecedor que força a barra, né? Ah, não é possível, Michelle, que você não vai comprar, todo mundo comprou. Só você que vai ficar sem esse produto? Então saiba falar não. Esse produto não é o perfil do meu público. Eu sei que todo mundo está comprando, mas para mim ele não faz sentido. E tá tudo certo, gente. Ele tem que te respeitar. Fornecedor tem que ser parceiro seu. Ele não pode ser empurrador de mercadoria. Tá bom? Assim você com o seu cliente. Não pode agir também só empurrando mercadoria. Você tem que trazer algo que ele o que realmente vá usar, que ele não vai o quê? Depois ficar assim, puxa vida, a Michelle só me empurra mercadoria. É desagradável, tá? Então, vamos fazer isso anotando o que que eu vou comprar. Se eu vou essa semana, se eu vou semana que vem lá para Goiânia, o que que eu vou anotar lá na minha lista? Quais são as prioridades? Eu preciso de peças básicas? Quais tamanhos? Eu preciso de complementos para as calças que estão paradas lá no estoque? Quais são os tamanhos e quais são as cores? Anotem. Você acha que a sua cabeça lembra de tudo? Não lembra. Na hora que chega lá, a gente se perde, porque é muita informação e a gente não dá conta de tanta informação e a gente acaba esquecendo algo que a gente precisava realmente buscar, tá bom? Bom, o que mais nós precisamos? Investir no nosso crescimento como empresária. Gente, a gente não nasceu sabendo tudo e eu falo que a gente vive, vive e morre sem saber. Não é assim? A gente tem que aprender constantemente. Então, se a gente quer uma loja que nos dê lucro, que nos dê liberdade, nos dê uma realização profissional, nós precisamos aprender a gerir essa loja. Nós precisamos ler, nós precisamos estar em contato com outras lojistas, nós precisamos buscar conhecimento, porque conhecimento ninguém nos rouba. E a gente, à medida que a gente pega algum insightzinho que eu pegar aqui hoje, eu implementar, já é algo muito precioso para mim. Olha o resultado que eu posso ter, que eu posso vir a ter e eu não tenho. Então vamos estudar, vamos ler, vamos participar dessas aulas. Toda terça-feira tem aula. Gente, é rápido, é fácil, é algo que eu coloco em prática nas minhas lojas, que eu passo para vocês. É algo que as lojistas que eu mentoro estão fazendo. A gente tem toda semana contato, é toda semana o tempo inteiro contato com o lojista. É com o lojista, com o fornecedor, com o cliente. Então, o que que acontece? É o dia a dia real de uma loja. Por isso que eu trago para vocês isso, tá? Então você não precisa fazer tudo sozinha. Você precisa de um direcionamento. E quando você entende, você aprende, você não depende. Beleza? Bom, e aí, quando eu falo sobre isso, sobre investir, eu falo, comece simples, mas comece hoje. Aprendeu? Aplica, não deixa para depois não. Então, um negócio de verdade, ele tem a dona presente. A dona que pensa, a dona que planeja, que executa e não fica só na ideia. Aquela dona que escolhe crescer, tá? Então, se você já está aqui comigo, eu acho que já assim, parabéns, é louvável sua presença aqui, porque você está se permitindo crescer em conhecimento, crescer em troca de ideias e informações. Então, o primeiro passo, né, você já deu, decidiu olhar para sua loja com seriedade, com profissionalismo e com essa visão de eu quero crescer X. Final do ano eu quero bater uma meta de tantos.
Isso querer ter ser e ter uma visão de dona de negócio. Por quê? Porque se a gente tem conhecimento, a gente aprende, a gente aplica, a gente implementa, a gente cresce. O nosso resultado vai sempre ser exponencial. Isso é muito importante, tá? Bom, e aí que você entendeu, né? O que é que faz o que diferencia essa loja eu falo que essa loja que dá lucro dessa loja de passatempo, eu quero convidar você para estar comigo novamente na próxima terça, às 19h29, aqui no Zoom, porque sempre tem temas diferentes. E esse tema, ele vai ser bem estratégico, bem inédito, e eu quero que você participe também, enviando mensagem lá no direct sobre que tema você gostaria que a gente estivesse compartilhando aqui. O que que para você está, né? O que que faz sentido ali? Porque os melhores, os temas mais pedidos é o que eu mais trago para cá. Tá bom? Então, isso que eu quero que você esteja presente, chame mais lojistas para estar com a gente. Gente, conhecimento, quanto mais a gente distribui, mais a gente ganha. A gente, não é a lei do retorno, aquela você entrega, você recebe mais. E é aquela, eu falo que é a lei é o gatilho da reciprocidade, não é assim? Você entrega, você também recebe. Então, convide aquela lojista amiga que está, às vezes, precisando de um empurrão, está precisando de, opa, né? Dar aquela sacudida nela para ela ver que ela tem potencial, que é possível crescer, que é possível ter uma loja que fatura de verdade e que te dá a liberdade financeira que você tanto deseja, que você, né, você abrir uma loja não é para ficar ali sofrendo, é para você ter essa liberdade, para você fazer e conquistar os objetivos que você traçou quando você abriu, quando você estava todo empolgado, não é isso? É isso que a gente precisa fazer. E quando a gente dá, né, dá uns sacudidas, você já viu que às vezes a gente está na zona de conforto, dá uma sacudida, a gente dá uma melhorada? É isso que a gente precisa. E outra coisa importante é que se você tem interesse de fazer um diagnóstico comigo, eu disponibilizei alguns horários, tá? Para fazer esse diagnóstico gratuito da sua loja, que é uma conversa individual, onde eu mostro alguns pontos que às vezes são cegos e que estão travando as suas vendas. Aqueles que às vezes você nem imagina que existe, ou às vezes sabe que existe, mas está ali sem saber como fazer. Então, isso está impedindo você de crescer e, através desse diagnóstico, dá uma abertura muito grande. São 7 áreas que eu ajudo você, um diagnóstico de 7 áreas da sua loja, onde eu faço perguntas, você vai respondendo para a gente abrir o leque e no final mostrar onde que está o ponto cego ali, o que que eu posso melhorar. Então, se você, Michelle está fazendo de tudo, mas o resultado não aparece, talvez esse diagnóstico possa te ajudar muito. Possa não, eu tenho certeza que ele te ajuda muito. Então, isso pode ser virado de chave. Então, é só você mandar uma mensagem, quero o diagnóstico, lá no direct, que com certeza vai ser um prazer bater esse papo com você diante da disponibilidade de vagas que eu tenho, tá bom? O que mais que eu ia falar com você? Deixa eu olhar o chat aqui, porque às vezes tem alguma pergunta, alguma dúvida. Deixa eu achar meu chat aqui, que eu não estou achando meu chat aqui, não, gente. Deixa eu puxar meu chat aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui para a gente olhar se tem alguma pergunta, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver. Ah, tem uma avaliação, isso, avaliação da aula. É muito importante que você avalie essa aula, porque através dessa avaliação que você faz, eu trago o quê? Algo diferenciado, algo direcionado para a sua loja. Então, é muito importante que você avalie para eu entender que ponto que eu preciso de trazer para te dar mais clareza. O que é que vai fazer realmente dar uma virada de chave para você? Então, responda aí, é rapidíssimo, tá? Essa avaliação. Se tiverem pergunta, pode colocar aqui para mim, que eu vou ficar aqui um pouquinho esperando alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, aparecer, tá? Para eu poder fazer esse bate-papo com vocês. Eu acho muito importante trocar essas ideias para a gente poder bater esse papo mesmo e às vezes destravar você em algum ponto, tá bom? Nos vemos na próxima terça. Foi um prazer realmente compartilhar algo que eu aplico, algo que lojistas aplicam também aí nas lojas e que são casos reais, são casos que a gente faz e que traz resultados diferentes. Então, se você, o insight que você teve, se você aplicar, eu já vou ficar muito feliz, tá? Eu já cumpri meu objetivo de te ajudar, nem que seja assim com uma pontinha do iceberg, beleza? Eu quero muito fazer uma avaliação.
Marilene, beleza, tá? Nós vamos te chamar. Manda uma mensagem no direct para mim. Você coloca lá a mensagem, quero um diagnóstico e coloca seu número de WhatsApp para a gente poder entrar em contato com você. Porque a gente vê a disponibilidade da agenda para a gente fazer para você. Mas é importante que você tenha esse momento tranquilo, tá? Que não esteja na loja. Pode ser, a gente tem horários disponíveis à noite, aos finais de semana, alguns horários para você realmente concentrar e entender o que é que tá te travando aí, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém com perguntas aí pode colocar aí no chat, tá? Pode colocar no chat para eu poder estar respondendo aí para vocês. Vamos lá. Michele, sou Noemi, tem uma loja de moda feminina, estava no meu bairro e não estava vendendo. Mudei para o centro e continuo não vendendo. Quero avaliação. Nós vamos fazer a sua avaliação, tá? Às vezes é algo estratégico. Hoje, inclusive, gente, eu ouvi de uma vendedora de uma loja do centro de Divinópolis. Ela me disse assim: Michele, a gente vendia até legal, sabe? Mas a loja não estava muito boa, não. Nós resolvemos fazer uma reforma. E foi mudar o ponto. O pessoal teve uma percepção diferente da loja e começou a afastar, e a loja acabou, não vingando. Então, às vezes, é algo que é ponto cego e que a gente, sozinha, a gente não consegue perceber. Então, é isso que a gente ajuda, tá? A gente, com mais cabeça pensante, mais resultado, não é assim? Por isso que é bom a gente conversar. A troca de ideias, a troca de informações, ela é valiosa. Por isso que eu falo, faça esse diagnóstico que vai te ajudar também, tá? Dá uma clareza, abre, um leque para você que às vezes você não está percebendo, tá bom? Vamos te ajudar assim, tá, Noemi? Pode mandar para mim o zap seu no direct, a gente vai te chamar para a gente fazer esse diagnóstico com você. É muito gostoso esse diagnóstico. É algo muito assim, leve, sabe? É leve. É algo que você vai responder com o seu dia a dia. O que que você faz no seu dia a dia? E isso te traz assim uma leveza quando você fala, puxa vida, não tinha pensado por esse lado. Beleza? Então, eu acho que é isso. Alguém mais com perguntas pode colocar aí pra gente, que vai ser um prazer responder vocês. Não deixe de seguir o Instagram, de falar com outras lojistas que vocês vão para São Paulo, que vocês vão para Goiânia, que vocês vão lá para o sul de Minas, para as malhas do sul de Minas, às vezes vão lá para os acessórios, né? Vão comprar acessórios, vão comprar lingerie lá em Juruáia, vão para Teresópolis, para Petrópolis. Muitas lojistas vão lá para os bordados, né? Buscar as roupas de cama. Então, aquelas lojistas que você conhece, que você tem contato, convide ela para participar do nosso Instagram. É muito bom. Uma comunidade que está unida, cresce mais forte. É muito importante isso, tá bom? Beijos para vocês. Anota aí, terça-feira que vem, outra aula top para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. E sempre com essa troca de informações, beleza? Fiquem com Deus. Beijos no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima terça-feira.